Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Professor Fernando Costa mais uma vez aqui em mais um Nossa Fauna. Hoje vamos falar sobre o sapo cururu, o sapo boi, o Rhinella dipticha. Então hoje eu vou te contar 10 coisas que você não sabia sobre o sapo cururu. Chega mais e bora mandar brasa. Primeira coisa, ele é um sapo, um anfíbio, né, o que a gente chama de anuro. O que é um anuro? É um anfíbio que na fase adulta não tem cauda, então ele é classificado como anuro. Gente, primeira coisa que eu tenho para falar sobre ele é que ele é feio, ele é grande, né, ele é estranho, mas ele é inofensivo. Então é um bichinho inofensivo, um bichinho que não ataca, um bichinho que não morde, até mesmo porque ele não tem dente. Então você não precisa ter medo dele pela aparência. Pelo contrário do que dizem, ele é um bichinho altamente inofensivo. Beleza? Segunda curiosidade, as fêmeas são maiores do que os machos. O sapo cururu é o sapo, né, o anuro, que é o maior que a gente tem, a maior espécie de anuro que a gente tem na América Latina. Tá? Outra curiosidade, gente, é que não existe dimorfismo sexual nessa espécie. O que é o dimorfismo sexual? É quando você consegue identificar através de características anatômicas e morfológicas quem é o macho e quem é a fêmea. Então não tem como você saber a olho nu, batendo o olho, se você está vendo um sapo macho ou uma sapa, vamos dizer assim, fêmea, porque não existe dimorfismo, porque não existe dimorfismo sexual, beleza? O dimorfismo sexual mais comum é o que a gente chama de dicromatismo sexual, que é muito comum em aves. Então você tem, por exemplo, dois pássaros. Às vezes o macho da espécie e a fêmea da espécie, o padrão de coloração da pena deles é um pouquinho diferente. Então pelo padrão de coloração da pena, a gente consegue definir ali, a gente consegue identificar quem que é o macho, quem que é a fêmea. Então é o tipo de dimorfismo sexual mais comum que a gente tem, que é o dicromatismo sexual. Beleza? Terceira curiosidade, ele é carnívoro. É um bichinho inofensivo, porém ele é carnívoro. Na maioria das vezes, 90% da alimentação dele, na verdade, vai ser de insetos. Então ele é um carnívoro insetívoro. Então é o seguinte, gente, ele é extremamente importante para comer insetos, muriçocas, mosquitos da dengue. Então ele se alimenta dos insetos. Ele tem uma língua que ele consegue protrair a língua. O que é protrair? Ele consegue projetar a língua dele para fora, e a língua dele, além de ser comprida, ela é pegajosa, ela tem tipo um líquido viscoso na ponta que gruda no inseto. Então ele projeta a língua dele, consegue pegar o inseto, levar o inseto para dentro da boca e comer. Além de invertebrados, ele também consome, ele também pode comer alguns vertebrados, tá? Algumas aves e até algumas cobras também. Quarta curiosidade, são indivíduos, né? São seres vivos que se reproduzem sexuadamente através de um mecanismo que a gente chama de amplexo. Reprodução sexuada é aquela que tem encontro de gametas. Então, primeira coisa, você não pode associar reprodução sexuada com sexo, tá? São duas coisas diferentes, beleza? Como assim, professor? Olha só, no caso dos sapos, não existe o sexo propriamente dito como a gente está acostumado, mas ainda assim a reprodução é sexuada porque acontece o encontro de gametas. A sapa fêmea, quando ela está no período reprodutivo, né, ela emite feromônios, ela emite cheiros, vamos dizer assim. O sapo, ele reconhece aqueles cheiros e começa a vocalizar, começa a coachar. Esse cheiro chega no nariz dele tipo assim, quero te dar, quero te dar, quero te dar, dá. Então ele já sabe que a sapa está no período reprodutivo. O macho que coachar, o macho que vocalizar mais alto vai ser escolhido pela fêmea, é o que a gente chama de seleção sexual. Quando esse macho escolhido pela fêmea vai coabitar, ele vai reproduzir, ele vai cruzar com a fêmea, ele chega na fêmea e abraça ela por trás. Eles fazem ali mais ou menos um roça-roça, ela libera os ovócitos dela
na água, né, os óvulos dela na água, e ele libera os espermatozoides dele na água. Ele vai fecundando os espermatozoides dela na água. Então, o que acontece? A fecundação é o que a gente chama de fecundação externa. Esse tipo de fenômeno, onde que ele abraça ela por trás, é chamado de amplexo. A gente tem 3 tipos de amplexo. A gente tem um amplexo ventral, a gente tem um amplexo axial e a gente tem um tipo mais comum que é um amplexo cefálico. No amplexo ventral, o macho segura a fêmea pelo ventre. No amplexo axial, que é o que o Rhinella diptycha, né, o sapo cururu faz, ele segura a fêmea debaixo do braço dela, na axila dela, no sulvaco dela. Beleza? Tem algumas espécies de sapos, não do Rhinella, não do sapo cururu, que inclusive o macho tem um braço grandão assim, fortão, que é justamente para segurar a fêmea bem segurada na hora do amplexo. E o amplexo, que é o amplexo cefálico, ele vai segurar a fêmea pela cabeça. Beleza? Então essa foi a 4ª curiosidade. 5ª curiosidade. E essa 5ª curiosidade vai servir também para a gente quebrar um mito, né? Uma mentira que foi contada sobre esse bichinho, que é muito difundida na cultura popular de um modo geral. Qual que é essa 5ª curiosidade, essa 5ª dica? Ele é venenoso, mas não é peçonhento. Professor, qual que é a diferença entre venenoso e peçonhento? A gente tem cobras que são venenosas, mas não são peçonhentas. Assim como a gente tem cobras que são venenosas e peçonhentas. Qual que é a diferença? O indivíduo, o animal venenoso é aquele que produz veneno. O animal peçonhento é aquele que tem a capacidade de injetar, de inocular esse veneno. O sapo, ele é venenoso. Ele tem uma série de glândulas nas costas dele, geralmente, produtoras de veneno, são chamadas de glândulas paratóides. Mas o sapo, gente, ele não esguicha veneno, ele não morde, ele não injeta veneno nas pessoas. Esse veneno é um veneno forte, um veneno perigoso, principalmente se entrar em contato com as nossas mucosas, pode nos causar mal, mas o sapo, ele não sai esguichando veneno nos outros por aí. Então quando você vira um sapo, você não precisa fazer nada com ele, você não precisa ter medo dele, porque ele não esguicha veneno. O que pode acontecer é o seguinte: se ele se sentir acuado, ele pode fazer um xixi, ele pode esguichar um líquido que na verdade é urina, só que essa urina não é venenosa, essa urina não cega, então essa urina que ele esguicha não tem nada a ver com o veneno. O veneno, na verdade, ele escorre. Como que a gente vai entrar em contato com esse veneno? Se a gente pegar e apertar esse sapinho, tá? Então, às vezes, um cachorrinho, né, um animal que você cria em casa, um cachorro, na maioria das vezes, que passa mal por causa de veneno de sapo, foi porque ele mordeu, né? Ele mordeu o sapo, pressionou o sapinho, pressionou, né, o cururu ali, pressionou as glândulas paratóides dele e ele acabou liberando o veneno. O veneno em contato com a nossa mucosa, o que é mucosa? Partes do nosso corpo que são molhadinhas, boca, nariz, olho, beleza? No caso do cachorro, a boca principalmente. Se esse veneno entra em contato com a mucosa, o poder de absorção da mucosa é muito grande, rapidamente esse veneno vai cair na corrente sanguínea e aí vai ter sim um problema. Mas se você quiser pegar no cururu, você pode pegar tranquilamente, você pode pegar no meio dele assim, ó, no meio, na barriguinha dele, que ele tem uma barriguinha proeminente, né? Parece aquele tiozinho que gosta de tomar uma cervejinha no final de semana, tem aquela barriguinha. Você pegar na barriguinha dele, o máximo que ele vai fazer é abrir as perninhas assim e fazer aquela carinha triste. Então não precisa dar paulada, não precisa maltratar, não precisa ficar com medo e não precisa fazer principalmente uma outra coisa que eu vou comentar daqui a pouco. Beleza? 6ª dica sobre o sapo cururu. É um anfíbio que tem ampla divisão na América do Sul. Como assim? Eu vou encontrar esse bicho na América do Sul inteira. Existe um site chamado de IUCN. Esse site, ele classifica as espécies de acordo com a sua ameaça, de acordo com o seu perigo de entrar em extinção. O sapo cururu, no caso aqui o Rhinella diptycha, ele é um bichinho que, né, tem uma ocorrência, uma distribuição muito grande e ele está classificado lá como um bichinho não vulnerável. Mas não é porque ele está não vulnerável que você tem que matá-lo sempre que você tiver contato com ele, beleza? Então, a 6ª dica aí é ampla distribuição. Na América do Sul inteira você vai encontrar o sapo cururu, o sapo boi. 7ª dica, pode ser utilizado. Tem gente que utiliza ele, que faz dele um animalzinho doméstico. É verdade. Tem gente que cria o cururu
como um pet, leva no veterinário, dá comida, dá vacina, cria como se fosse um cachorrinho. Eu, nas minhas andanças de biólogo por aí, nos tempos que eu trabalhava com consultoria ambiental, no Maranhão eu vi muita gente que domestica animal silvestre. Eu vi macaco, né? Eu vi bugio na coleira, eu vi guigó na coleira, eu vi tatu sendo criado na gaiola como se fosse um bichinho de estimação. Eu vi inclusive um na sua, que é aquele bichinho que tem muito no Parque das Mangabeiras. Eu vi até gente criando coati na coleira lá no Maranhão. Então essa foi a 7ª curiosidade. Eles podem ser criados, né? Os humanos podem fazer deles animais de estimação, podem ser criados como pet. Imagina um cururuzinho pet, doido demais, né? Beleza? 8ª dica. E aí eu já começo a 8ª dica já te fazendo um pedido. Sempre que você vir um sapinho, mesmo se ele tentar entrar dentro da sua casa, não jogue sal no sapinho. Por que você nunca deve jogar sal no sapinho? Porque o pulmãozinho deles é um pulmãozinho que não dá conta de suprir a necessidade de oxigênio de todos os tecidos do corpo. Então eles vão precisar de uma respiração a mais, uma respiração alternativa, vamos dizer assim. Então essa respiração a mais, ele faz pela pele, é chamada de respiração cutânea. Quando você joga sal, você tampa os poros, né, que tem na pele dele para ele poder respirar. Aqueles poros dão ferida, podem levar o bichinho inclusive à morte. Sem contar que quando você joga sal, você gera uma pressão osmótica que ele vai começar a perder água, ele pode morrer também inclusive por desidratação. Então não jogue sal no sapinho. Como eu falei no início do vídeo, ele é um bichinho altamente inofensivo, não faz mal para ninguém, simplesmente deixa ele no cantinho dele que ele não vai te fazer mal, ok? 9ª curiosidade. O que acontece? Vocês já ouviram falar da expressão vou botar seu nome na boca do sapo? Então, em alguns rituais religiosos, principalmente religiões de matriz africana, eles costumam usar sapos nos rituais, né? Colocar o nome da pessoa na boca do sapinho e costurar. Então, acabou que isso, por algum motivo, de certa forma, associa o cururuzinho, o sapo-boi, com uma imagem dele que não é uma imagem tão legal assim. 9ª curiosidade. Os cururus, eles fazem parte da cultura popular, né? Já teve várias músicas que foram, né, inspiradas, que utilizam o sapo cururu, né, como referência. Tem uma música, se não me engano, que é da Galinha Pitadinha, né? Se você quiser uma versão mais hardcore, né, os Raimundos, ele, no CD Só no Forever, tem uma música que chama Língua Presa. Nessa música que chama Língua Presa, a introdução da música fala do sapo cururu, né? Sapo cururu na beira do rio. Não vou cantar o resto porque o horário não permite. Tirem as crianças da sala, beleza? 10ª curiosidade, 10ª dica, e é uma das que eu considero mais importantes, tá? Os sapos, por que eu deixei para falar isso por último? Porque é a mais importante. Os anfíbios, de um modo geral, e o sapo cururu é um anfíbio, eles são bioindicadores da qualidade ambiental. O que isso quer dizer? Se você chegou em um ambiente natural, ou um ambiente urbano, pode ser um ambiente urbano também, um esgoto, por exemplo, né, uma boca de lobo, por exemplo, se tiver a presença de anfíbios nesse ambiente, é porque aquele ambiente está ainda, do ponto de vista ecológico, de certa forma, equilibrado. Quando um desastre ambiental, quando um equilíbrio ecológico começa a acontecer, quando a ação antrópica começa a causar prejuízo para o ambiente, os primeiros indivíduos a assumirem são os anfíbios. Então, eles são bioindicadores da qualidade ambiental. Como o sapo cururu é um anfíbio, então ele também é um bioindicador da qualidade ambiental. Tranquilo, meus queridos? Bom, ficamos aqui no nosso 2º episódio do Nossa Fauna de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aí, toda quinta-feira, às 18 horas, eu vou postar um vídeo novo falando sobre um bicho novo, beleza? Foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Manda em brasa, beijo, tchau, juízo e até o próximo A Nossa Fauna.